Antes do nosso professor falar das 3 classes de pecados, precisamos entender o que é a martiologia. A palavra amartiologia vem de 2 termos gregos: amártia, impureza, erro, desvio e logos, palavra, lógica ou raciocínio. Por isso, na teologia sistemática, a matéria que aborda o ensino bíblico sobre o pecado é chamada de amartiologia. Agora o nosso professor e mestre Jair Nascimento vai mostrar as 3 classes de pecados. Graça e paz a todos. Iremos mostrar na Bíblia as 3 classes de pecado. Vamos fazer uma leitura bíblica para nós iniciarmos a nossa aula. Encontra-se no capítulo 2 do profeta Samuel, no versículo 17, que diz assim: Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Aqui está falando de Ofni e Finéias, 2 filhos que o sacerdote Eli teve. E estes 2 rapazes aqui, esses 2 homens, eles cometeram pecado contra Deus. É a primeira classe de pecado, é pecar contra Deus. Dentro desta primeira classe, existem vários tipos de pecados. E um exemplo de pecado contra Deus é este que está registrado aqui, que nós acabamos de ler no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, no versículo 17. Diz que os filhos de Eli, eles pecaram contra Deus. Ou seja, que tipo de pecado é esse ou foi esse? Eles estavam roubando as ofertas que o povo trazia para ofertar, sacrificar na obra de Deus. Isto é um tipo de pecado contra Deus. Existem vários tipos de pecado contra Deus. Aqui eu dei só um exemplo. Então, a primeira classe de pecado é pecar contra Deus. Isto é muito sério quando a gente entende o que é pecado. Pecado significa errar o alvo, ou seja, errar. E dentro deste assunto, a teologia bíblica sistemática, ela tem as suas matérias, e tem uma matéria chamada amatiologia, que é a doutrina ou estudo sobre o pecado. E quando a gente estuda e aprende isso, a gente entende que isso é muito sério. Quando a gente aprende isso, a gente entende que quando a gente peca ou quando alguém peca, está errando o alvo, cometendo um erro, e isto não é bom. Agora, esse erro que nós cometemos, esse pecado que nós cometemos, foi contra Deus, foi contra quem? Então, a primeira classe de pecado é pecar contra Deus. Estes homens aqui, Ofni e Finéias, pecaram contra Deus. A segunda classe de pecado é pecado contra o próximo. Nós temos aqui registrado no mesmo livro do profeta Samuel, no mesmo capítulo, que é o capítulo 2, no versículo de número 25, temos aqui as 2 classes de pecado. Primeira classe, pecar contra Deus. Segunda classe, pecar contra o próximo. E aqui o versículo 25 está dizendo: quem pecar contra o próximo, Deus pode interagir, Deus pode defender essa pessoa. Mas quem pecar contra Deus, quem é que vai defender esta pessoa? Então, a segunda classe de pecado é pecar contra o próximo. E dentro desta classe, existem vários tipos de pecado. Um exemplo de pecado contra o próximo é alguém agredir alguém, machucar alguém, ferir alguém. Ele está pecando contra o próximo. Cristo ensinou que nós devemos amar as pessoas. Nós devemos amar o próximo e não machucar o próximo, bater no próximo, ferir o próximo. Então,
Quando nós fazemos isso, nós pecamos contra o próximo, nós erramos, porque pecado é errar o alvo, o significado é esse. Estamos errando o alvo, porque o alvo certo é amar o próximo, amar as pessoas e não machucar as pessoas, ferir elas. Então é isto que a Bíblia nos ensina. Dei aqui um exemplo de um pecado contra o próximo. Existem vários tipos de pecado contra o próximo. Dei aqui só um exemplo. Primeira classe de pecado, pecado contra Deus. Segunda classe de pecado, pecado contra o próximo. Estes filhos de Eli, Ofni e Finéias, cometeram algo abominável, terrível, contra Deus e também contra o próximo. Leia todo o capítulo 2, que relata sobre Ofni e Finéias, que você vai entender as terríveis coisas que Ofni e Finéias fizeram. Só que eles pagaram um preço muito caro, um preço terrível. Eles foram mortos, morreram desviados, e assim foi o preço que eles pagaram. Agora vamos para a terceira classe de pecado. Já temos aí a primeira classe, pecar contra Deus. A segunda classe, pecar contra o próximo. E agora nós iremos para a terceira classe de pecado. Dentro dessa terceira classe de pecado, nós iremos usar como base a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 18, que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui está a terceira classe de pecado, pecar contra o corpo. E aqui já está registrado um tipo de pecado contra o corpo, que é a prostituição, a imoralidade sexual. Existem vários tipos de pecados contra o corpo, e Paulo registrou aqui um tipo de pecado contra o corpo. Com isso, nós temos aqui registrado nesta aula as três classes de pecado. É muito importante, quando a gente entende isso, para nós servir a Deus de uma maneira melhor, para nós não pecar contra Deus, para nós não pecarmos contra o nosso próximo e para nós não pecarmos contra o nosso corpo. A gente aprende isso para a gente não errar o alvo. O nosso alvo é Cristo e nós prosseguimos para este alvo. Cristo é o nosso alvo. Cristo, ele pegou os nossos pecados. Cristo não pecou contra Deus, Cristo não pecou contra o próximo e Cristo não pecou contra o corpo. E Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Mas Cristo não foi um pecador, ele não pecou. Esta aula, ela é importante para nós entendermos as classes de pecados. Quando alguém diz que alguém pecou, precisamos entender contra quem ele pecou. Se foi contra Deus, se foi contra o próximo ou se foi contra o corpo. Foi muito importante esta aula aqui. Eu creio que deu para todos vocês entenderem. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.